Olá a todos, hoje venho falar-vos sobre os estilos de vinculação amorosa. Há muitas pessoas que se queixam de não serem compatíveis com os sucessivos companheiros ou companheiras com que se vão cruzando. É um bocadinho como se fosse para essas pessoas mais complicado do que para as outras encontrar a pessoa certa. Aquilo que venho mostrar-vos no vídeo de hoje é que quando conhecemos o nosso estilo de vinculação amorosa e, sobretudo, quando aprendemos a reconhecer o estilo de vinculação amorosa da pessoa com quem nós nos relacionamos, torna-se mais fácil perceber mais cedo se aquela pode ou não ser efetivamente a pessoa certa para nós. Então, sem mais demoras, vamos falar sobre os 3 estilos de vinculação amorosa. O primeiro estilo de vinculação amorosa é o estilo ansioso. As pessoas com um estilo de vinculação ansioso têm normalmente muita facilidade em criar muita intimidade logo desde o início da relação. Algumas destas pessoas assumem, por exemplo, que assim que se apaixonam, começam imediatamente a fantasiar sobre o casamento, sobre a vida a dois, sobre os filhos que possam ter com aquela pessoa. Por outro lado, estas são normalmente pessoas com muito medo a respeito dos sentimentos do companheiro ou da companheira. Mesmo quando a pessoa que está ao seu lado mostra os próprios sentimentos de forma clara, estas tendem a ser pessoas sistematicamente com muitas dúvidas, é como se estivessem interiormente e muitas vezes oralmente a colocar a questão: será que tu gostas mesmo de mim? Será que os teus sentimentos são verdadeiros? Será que eu sou suficientemente boa ou bom para ti? São efetivamente pessoas que se preocupam muito com o futuro da relação, que estão mais frequentemente a colocar perguntas ao companheiro ou à companheira sobre os seus sentimentos, sobre a sua vontade. Por outro lado, são pessoas que prestam demasiada atenção a todos os detalhes e, sobretudo, aos detalhes do comportamento do companheiro ou da companheira que, na sua ótica, possam traduzir aqui alguma falta de interesse. É como se estivessem sistematicamente à procura de provas de que aquela relação não possa dar certo ou de que aquela pessoa não goste assim tanto de si. As pessoas com um estilo de vinculação ansioso tendem a fazer muitas vezes interpretações erradas a propósito dos sinais que o companheiro ou a companheira vai emitindo. São normalmente pessoas muito obcecadas com os horários, com o telemóvel do companheiro ou da companheira. Por exemplo, se aquela pessoa não responder à mensagem que acabaram de enviar em 5 ou 10 minutos, isso é caso para que a pessoa com o estilo ansioso fique automaticamente muito alarmada e com a certeza de que o outro não gosta de si o suficiente. Muito pior se a mensagem for enviada via WhatsApp, por exemplo, e a pessoa der conta de que a outra pessoa viu a mensagem, mas não respondeu. Automaticamente surgem pensamentos intrusivos do tipo: esta pessoa não está assim tão interessada, se gostasse mesmo de mim teria respondido, se calhar já fiz alguma coisa de errado, se calhar não está a responder por causa daquilo que eu disse ou fiz ontem. Portanto, há aqui sistematicamente uma ruminação a propósito dos próprios erros ou daquilo que possa ser percepcionado como erros e do impacto que os seus comportamentos terão na outra pessoa, levando-a a desinteressar-se. Estas também são pessoas que tendem a levar muito a peito as reações do companheiro ou da companheira. Paradoxalmente, depois, em função disso, acabam por ter reações mais intempestivas e acabam por dizer ou fazer coisas de que, de uma maneira geral, depois venham a arrepender-se. O segundo estilo de vinculação amorosa é o estilo evitante. As pessoas com um estilo de vinculação amorosa evitante preocupam-se muito em garantir a sua independência, em garantir a sua liberdade. E, por outro lado, evitam a todo custo a intimidade e, em concreto aqui, a intimidade emocional profunda. São pessoas que se sentem desconfortáveis com demasiada intimidade.
Por exemplo, se o companheiro ou a companheira falar numa fase mais ou menos inicial sobre a hipótese de conhecer a família alargada, isso pode ser suficiente para que aquela pessoa com o estilo evitante se sinta automaticamente com um pé atrás, se sinta até sufocado ou sufocada. Estas também são pessoas que tendem a evitar fazer planos e que se sentem desconfortáveis quando o companheiro ou a companheira fala sobre os próprios sentimentos, quando fala sobre sentimentos sérios. Se aquela pessoa disser que ama a pessoa com um estilo evitante, o mais provável é que a pessoa responda algo como talvez seja demasiado sério para assumir este tipo de sentimentos, ou então eu ainda não me sinto confortável para falar nesses termos. A ideia de o companheiro ou a companheira fazer planos sobre uma vida a dois ou sobre um casamento pode ser efetivamente aqui uma fonte de aflição e de sufoco, e para algumas destas pessoas pode ser efetivamente um motivo para colocar um termo à relação. Estas são pessoas que, de uma maneira geral, não perdem muito tempo a pensar sobre o futuro da relação e também não costumam perder muito tempo a remoer sobre uma separação. Se é uma pessoa com um estilo de vinculação evitante, é provável que as pessoas à sua volta se costumem queixar de você criar demasiadas barreiras, de não se abrir o suficiente, de não falar abertamente sobre os seus sentimentos. As pessoas com um estilo de vinculação evitante também tendem aqui a sentir-se invadidas, no fundo, perante qualquer tentativa de controlo por parte do companheiro ou da companheira, ou, pura e simplesmente, perante aquilo que percepcionam como uma tentativa de controlo ou uma tentativa de invasão do seu espaço, da sua liberdade. Um exemplo disso pode ser algo tão relativamente simples quanto o companheiro ou a companheira deixar a escova de dentes lá em casa ou deixar uma peça de roupa. O terceiro estilo de vinculação amorosa é o estilo seguro. É aquele em que as pessoas não se preocupam excessivamente com o futuro e, pura e simplesmente, conseguem desfrutar da intimidade que vão construindo. Estas pessoas mostram com à vontade os seus gestos de afeto e, além disso, conseguem também mostrar com clareza, com honestidade e com calma os próprios sentimentos e as próprias necessidades. Por outro lado, também são capazes, habitualmente, de interpretar, de reconhecer os apelos, os sentimentos do companheiro ou da companheira. Além disso, são capazes, na esmagadora maioria das vezes, de responder com atenção, responder com afeto a esses apelos. As pessoas com um estilo de vinculação seguro tendem a sentir-se confortáveis, a sentir-se à vontade para partilhar as suas conquistas, mas também os seus problemas com o companheiro ou com a companheira. Importa notar que há um quarto estilo de vinculação amorosa que é muito mais raro, mas que existe e que consiste basicamente na combinação do estilo ansioso e do estilo evitante. E agora, o mais importante a reter é que os estilos de vinculação amorosa não são rígidos, pelo contrário, são maleáveis. O nosso estilo de vinculação amorosa está diretamente relacionado com as nossas relações anteriores, quer com as primeiras relações, aquelas que construímos com os nossos primeiros cuidadores, normalmente o pai e a mãe, quer com as relações amorosas do passado. Mas isso não significa que haja aqui qualquer tipo de condenação. A verdade é que nós podemos trabalhar o nosso estilo de vinculação amorosa e podemos, sobretudo, fazê-lo através da terapia. Há muitas pessoas que reconhecerão que têm hoje um estilo de vinculação seguro, ainda que no passado possam ter tido um estilo de vinculação mais ansioso ou mais evitante. Eu diria que a esmagadora maioria das pessoas que me procuram com queixas relacionadas com as relações amorosas, com a dificuldade em construir relações amorosas, se encaixam efetivamente aqui num dos dois perfis não seguros, ou seja, ou no estilo de vinculação ansioso ou no estilo de vinculação evitante.
e a terapia é efetivamente aqui a melhor forma de nós nos conhecermos, de nós nos aceitarmos e de nós perseguirmos aqui as mudanças que mais desejamos, no caso para a maioria das pessoas, sermos capazes de construir vínculos seguros. Eu vou deixar nos comentários o link para um teste de vinculação amorosa. Se quiser, aproveite, experimente, faça aqui a sua autoavaliação. Quem sabe esse não é o primeiro passo para implementar as mudanças de que precisa e, em função disso, ser mais feliz.